Boa tarde a todos com o nosso cenário de volta. Pois é, novo cenário. Heloísa. Boa tarde, Mariana, para você que nos acompanha. Vai ficar assim, né? A partir de agora, gostei, ficou bonitinho. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. Vamos aos destaques de hoje. Natal inicia a vacinação de pessoas a partir de 30 anos de idade com comorbidades. Médicos fazem protesto para defender o tratamento precoce contra a Covid-19. Delegacia faz mutirão para acelerar a investigação de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. 14 milhões de desempregos no país e um estigma. Muitas pessoas têm vergonha de assumir que estão desocupadas. Solidariedade, voluntários levam cestas básicas para a comunidade quilombola na zona rural de Macaíba. E ainda tem as notícias do Campeonato Potiguar de Futebol. O América venceu o Globo e segue invicto no segundo turno. E Potiguar de Mossoró vence o ABC no finzinho do segundo tempo. Após essa partida, teve agressão a um fotógrafo e ofensas racistas. A confusão foi parar na delegacia. Bora RN está no ar. E a gente começa falando sobre vacinação contra a Covid-19, né, Mari? Porque a faixa etária de comorbidades diminuiu oficialmente a partir de hoje aqui em Natal para os 30 anos. Baixou bastante, né? Mas nesse final, hoje oficialmente, né? Mas no final de semana, as pessoas nesta faixa etária já conseguiram se vacinar. A cena parece se repetir, mas os atores estão cada vez mais jovens. Na última sexta-feira, conseguia se vacinar contra a Covid-19 em Natal quem tinha mais de 55 anos de idade e alguma comorbidade. Hoje, quem tem mais de 30 anos e alguma comorbidade já está apto a receber o imunizante. Daniel tem 38 anos e é hipertenso. O analista de sistemas não via a hora de ser vacinado. Feliz demais, graças a Deus, apesar dos esforços de uns para não acontecer, estamos sendo vacinados, graças a Deus. Daniel foi atendido no acesso para pedestres do ponto de vacinação montado no Via Direta e recebeu a vacina da Pfizer. Por este acesso, estão sendo disponibilizadas 3 vacinas, a da Pfizer, as 2 doses da Oxford e a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira até o dia 4 de abril. A gente está priorizando a Pfizer, né? No momento, só não toma a Pfizer quem tem diabetes, que até o momento ainda não tem que ter um respaldo médico para poder fazer a Pfizer em diabéticos. Se for diabético, no caso, toma a Oxford. Quem procura o Via Direta pelo drive-thru pode receber as 2 doses da vacina de Oxford e a segunda dose da Coronavac. Célio tem 40 anos, é hipertenso e recebeu hoje no drive a primeira dose da vacina da Oxford. Eu achava que ia ser mais demorado um pouco, eu achava que lá para meados de julho, mas graças a Deus está sendo mais rápido do que eu esperava. Além do Via Direta, quem tem mais de 30 anos e possui alguma comorbidade prioritária para a vacina contra a Covid, pode procurar se vacinar em Natal nos drives do SESI, da UNP da Roberto Freire, do ginásio Nélio Dias, da OAB ou ainda em uma das salas de vacinação de 35 unidades básicas de saúde da cidade. Hoje é segunda-feira, dia de comentário do jornalista Bruno Araújo aqui no Bora RN. E ele já está aqui conectado com a gente e com uma excelente e boa notícia pessoal, mas que a gente fica muito feliz, né, Mari? Inclusive em compartilhar com vocês que acompanham o Bruno Araújo desde o início aqui com a gente toda segunda-feira. Bruno, tomou a primeira dose da vacina, foi isso? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde aos telespectadores da Band. Antes de tudo, viva o SUS e viva a ciência. Foi uma satisfação enorme poder ter sido vacinado e começar a ver, de fato, uma luz no fim do túnel. A gente espera que as vacinas possam chegar em números maiores e alcançar cada vez mais pessoas. E no frigir dos ovos a gente está meio atrasado nesse esquema de vacinação. Por mais que tenha caído esse número, esse perfil de vacinado, a gente ainda está muito atrás. Bruno, inclusive, você que nos últimos dias esteve aí na expectativa dessa vacina, de tomar a vacina, sua mãe também tomou a vacina, né? Acredito que nos últimos dias. É importante também que as prefeituras orientem bem a população em relação aos exames que são necessários de se levar, né? Que é uma lista enorme. Exato, Heloísa. Um dos pontos que é importante destacar é justamente isso. O Laís, ele divulgou um relatório
neste fim de semana, que aponta alguns problemas importantes que os gestores públicos precisam estar de olho, que é o planejamento. E nesses pontos eles destacam o planejamento e a comunicação, a informação. Quanto ao planejamento, se dá muito mais no aspecto de garantir que a logística funcione bem e as pessoas possam se vacinar sem necessariamente enfrentar grandes aglomerações e que haja, por exemplo, a garantia de estoque para que a pessoa tome a segunda dose. Um outro ponto, a comunicação passa por isso que você trouxe, Heloísa. As pessoas têm tido muita dificuldade em saber se estão ou não em determinado grupo de risco. Isso tem sido dirimido, essas dúvidas, através da imprensa. E é importante que haja uma comunicação mais assertiva por parte dos gestores municipais para que as pessoas entendam quais os grupos de comorbidade elas eventualmente integram. E aí eu tenho um questionamento para ir além. Muitas das pessoas que estão sendo vacinadas hoje são pessoas que têm acesso aos serviços de saúde, principalmente pessoas que têm planos de saúde. Como é que ficam as pessoas que dependem, por exemplo, de uma consulta no médico no serviço público? Essas pessoas precisam ser atendidas de alguma forma. Então, aqui fica, inclusive, uma cobrança aos municípios, de forma geral, que haja uma atenção nesse aspecto, porque, do contrário, a gente vai criar, mais uma vez, um fosso, uma diferença entre aqueles que têm acesso a determinados serviços porque podem pagar e aqueles que não podem pagar, de fato, o serviço privado não vão conseguir. Então, é importante que os municípios tenham atenção e respeito por essas pessoas que acabam ficando marginalizadas no processo de vacinação. E fiscalização, né, Mário? Porque, inclusive, já chegam à redação notícias de pessoas que têm se aproveitado justamente por conta também, às vezes, dessa vontade das pessoas envolvidas na vacinação de acelerar, inclusive por conta da validade da Pfizer. E aí os critérios, até na cobrança desses documentos, diminuíram. Muitas pessoas aí conseguindo esses atestados, esses exames. Às vezes pegam com conhecidos, familiares que são médicos, atestados que muitas vezes não são verdadeiros, né? São falsos e aí, de alguma forma, estão furando a fila. E é importante lembrar sobre esse ponto que vocês estão trazendo em relação a quem aplica e confere os documentos. É responsabilidade exclusiva das secretarias municipais fiscalizar como essas pessoas estão atuando. Quanto aos médicos, existe um Conselho de Medicina que deve estar atento nesse momento para garantir que não haja essa fábrica de supostos atestados e laudos que venham a beneficiar pessoas que não deveriam estar sendo vacinadas. E vai da consciência, inclusive, do médico, que pode ser punido se eventualmente liberar laudos nesse tipo de situação. Agora, tem um ponto que eu queria falar rapidamente. No fim de semana, eu recebi muitos relatos de pessoas que viram muitos bares lotados. Eu, particularmente, não saí de casa, mas eu cheguei a receber fotos de bares lotados, de festas, coisas que estão acontecendo fora do radar da fiscalização. E eu quero frisar aqui o seguinte: eu, inclusive, recebi um tweet em função disso, a pessoa comentando que, ora, passaram não sei quanto tempo sem funcionar, tem que abrir, tem que lotar mesmo. Darwin funciona nessas horas e a gente não pode contrariar a lei da seleção natural. Se não formos inteligentes, vamos ver mais pessoas morrendo e mais estabelecimentos comerciais sendo fechados. Por quê? Se a gente não controlar esse ímpeto de ganhar uma liberdade quando a gente ainda não pode, vamos ter que fechar de novo. Então é importante que haja uma parceria entre o poder público, que tem a obrigação de fiscalizar, e haja uma ação proativa por parte dos proprietários de estabelecimentos comerciais e não permitir que seus espaços superlotem. E, claro, a colaboração da população, que ao chegar nesses lugares, viu que tem mais gente do que deveria, que não estão respeitando os critérios básicos de biossegurança, volte para casa ou procure um estabelecimento que se preocupe com a sua saúde. Do contrário, vai fechar tudo de novo. O trabalho precisa ser coletivo. Do contrário, a gente vai continuar enfrentando essa pandemia por muito mais tempo. Muita gente não sabe ter liberdade, né, Mari? E os números não aliviam, né? A ocupação está aí beirando 95% em todo o estado. Obrigada, viu, Bruno, pela sua participação. Torcendo agora para a gente ser as próximas, quem sabe, ainda esse ano, né, Luísa? Quem sabe. Parabéns pela vacina, Bruno. Parabéns. Um abraço a todos.
E olha, já em Parnamirim está vacinando sim com a primeira dose para pessoas com comorbidades, mas a partir de 45 anos. Idosos com mais de 60 anos, pessoas com síndrome de Down a partir de 18, assim como pessoas que estão em diálise. E está aplicando a segunda dose da Coronavac em quem recebeu a primeira dose até o dia 6 de abril. Parnamirim está aguardando a chegada de um lote da Pfizer para aplicar a partir de amanhã a vacinação. E olha só, alguns médicos fizeram uma carreata na tarde deste domingo pela Zona Sul de Natal para defender o tratamento precoce contra a Covid-19. Participaram a Associação Médica do Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Médicos do Estado e a infectologista Roberta Lacerda. A ação foi para manifestar a autonomia médica e o direito dos pacientes à abordagem precoce no tratamento da doença, como o uso da ivermectina. É bom destacar aqui que a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso desse antiparasitário, já que não existem evidências conclusivas. A entidade diz que o remédio deve ser usado apenas em estudos clínicos e não em pacientes em qualquer grau de severidade da doença. Vamos aos números agora. O Rio Grande do Norte tem uma fila de pacientes críticos 3 vezes maior que a quantidade de leitos disponíveis. Hoje pela manhã, 60 esperavam, mas só 20 vagas existiam nos hospitais. 1/3 desses pacientes está justamente na região oeste, onde não há nenhum leito crítico disponível. Vamos ver como é que está essa situação agora por lá, pelos dados do Regula RN. A gente vê que na Central do Oeste são 26 pacientes com um leito disponível. 25 continuarão esperando por essa vaga de UTI. A gente vê que na fila geral do estado está aí, na verdade, quase 4 vezes mais, porque se você multiplicar 16, dá 64. Então, aumentou ainda mais essa lista e reduziu, né, o número de leitos críticos disponíveis. E a taxa de ocupação está aí, como eu falei, na verdade, aumentou, acima, né, de 95%, né? Região metropolitana nos 95%, oeste, como a gente acabou de ver a fila, né? Não tem mais vagas, na verdade sobram pacientes. E o Seridó também 95%. A situação está muito crítica, né? Não tem como entender como as pessoas estão aglomerando, curtindo, fazendo festas com a situação como a gente está vendo agora. E vem aumentando, né? A gente vinha nos últimos dias com a média de ocupação no estado de 90, 92. Da restrição daquela época, né? E agora com tudo aberto, realmente é nisso que dá. Aumentou novamente. E olha, matrículas nas escolas municipais de Natal e também, o que a gente tem mais? Câmaras municipais de 57 cidades do estado que agora também emitem o RG. Esses são alguns dos destaques desta segunda-feira. O teto do Centro de Artesanato da cidade de Georgino Avelino desabou no último sábado e acabou matando um servidor público de 47 anos. Eliedro Inácio sofreu várias fraturas, foi socorrido ao Valfredo Gurgel e chegou a óbito ontem. O centro foi inaugurado em dezembro do ano passado. As causas do acidente serão apuradas pela Prefeitura do município, que fica a 50 quilômetros de Natal. As matrículas nas escolas da rede municipal de Natal começam na próxima quarta-feira para a educação infantil e o ensino fundamental, inclusive do EJA. As matrículas podem ser feitas até 25 de junho, mas há prioridades. De 19 a 25 de maio são para estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. O ano letivo na rede municipal acaba agora no primeiro semestre de 2021. As câmaras municipais do Rio Grande do Norte estão emitindo carteiras de identidade. Hoje, 57 já contam com o serviço graças à parceria com o ITEP, que tem feito o treinamento dos servidores de diferentes municípios do estado. A média diária de emissão pelas quase 60 câmaras municipais é de 230 RGs. Para saber se a sua cidade já conta com esse serviço, basta procurar a Câmara Municipal. A gente vai agora para o intervalo. Na volta tem os resultados dos vários jogos do final de semana e inclusive teve confusão em um deles entre Potiguar de Mossoró e ABC. Pois é, a gente também vai falar um pouquinho sobre solidariedade, porque nesse final de semana um grupo de amigos voluntários saiu aqui de Natal e foi até a zona rural de Macaíba, mais de 50 quilômetros rodados, para doar cestas básicas que foram arrecadadas entre esse grupo de amigos. Não sai daí que a gente volta já.
A gente sabe, né, Lô, que tem muita gente passando necessidade, passando fome mesmo durante essa pandemia, né? Pessoas que perderam o emprego ou simplesmente essas pessoas não têm mais como trabalhar como autônomo, não conseguem mais se sustentar nem sustentar a família. Pois é, Mari, mas por outro lado também tem muitas iniciativas, viu, de solidariedade. Nesse final de semana, por exemplo, um grupo de voluntários aqui de Natal arrecadou dinheiro, comprou cestas básicas e foi doar em uma comunidade de uma zona rural lá de Macaíba. O trabalho começou cedo, abastecendo 5 carros com as cestas básicas. Foram 130 kits com alimentos essenciais na mesa de qualquer brasileiro. Arroz, feijão, farinha, óleo. O destino estava a 55 quilômetros de distância de Natal, a comunidade quilombola Capoeiras, localizada na zona rural de Macaíba. Lá chegando, os voluntários descarregaram as cestas e, um por um, representantes de cada família da região iam recebendo os alimentos. Capoeiras cresceu bastante nos últimos anos. Tem cerca de 600 famílias, segundo os próprios moradores. Grande parte dessa população vive de programas sociais, como o Bolsa Família, e do trabalho nos roçados. E a gente está vivendo aí devagarzinho, com ajuda aqui, uma ajuda ali. E graças a Deus deixamos abençoar com essas ajudas que tem sido muito bom para nós. Segundo os mais antigos, a comunidade surgiu há cerca de 2 séculos. Quilombos são comunidades oriundas de negros escravizados que fugiam do trabalho forçado. Nós preservamos muito a cultura da comunidade e a identidade. Essa foi a segunda ação realizada pelo grupo auto-intitulado de Amigos contra a Fome. O objetivo é o mesmo de tantos outros voluntários: a ajudar como for possível a diminuir a fome de quem precisa. É muito gratificante chegar a ver as pessoas, perceber a necessidade delas e poder ajudar, mesmo que minimamente. Que coisa boa. Chegou a hora de falar de futebol, do Campeonato Potiguar. O América venceu o Globo por 3-2 neste domingo. Chegou aos 10 pontos e segue invicto no segundo turno. É o líder isolado do estadual. O América abriu o placar antes dos 5 minutos de jogo. Pênalti em cima de Giovani. O Wallace pernambucano bateu e fez 1-0. O Globo empatou aos 22 minutos, após jogada pela esquerda de Eric Varão e Clayton, girando bonito para deixar tudo igual. O Globo era melhor quando o goleiro Pedro Paulo entregou a bola para Everton Heleno, que viu o Wallace pernambucano livre para marcar o segundo gol dele no jogo, 2-1. Na volta do intervalo, Negueba foi derrubado na área, aos 12 minutos do segundo tempo. Pênalti que ele mesmo bateu e deixou tudo igual mais uma vez, 2-2. Foi na bola parada que o América fez o gol da vitória. Romarinho cobrou o escanteio e o zagueiro Ian Carlo de cabeça fez o dele. Final de jogo, América 3, Globo 2. Focar no Palmeirinha, né? Sabendo que vai ser um jogo difícil novamente. O resultado que hoje foi bastante positivo pra gente. Infelizmente, o resultado não condiz com o que fizemos hoje dentro de campo. Infelizmente, o resultado foi negativo. Mas, como falei, a nossa proposta foi propor o jogo, propomos. E, independente, né, do resultado, vamos levantar a cabeça. E no estádio Nogueirão, o Potiguar de Mossoró bateu o ABC com gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo. Com a bola rolando, o Potiguar e ABC priorizavam a marcação. Todo cuidado era pouco. Aos 6 minutos, o primeiro chute veio de Madison, na esquerda. Em sequência, Talento aciona o camisa 9, mas não tinha ninguém na sobra. O ABC chegou perto com essa cabeçada na trave de Walisson, impedido pela arbitragem. O alvirrubro ainda teve uma chance no cruzamento de Sandro, que Zé Flores não conseguiu alcançar. E do outro lado, Claudinho quase fez de letra. Quando as equipes voltam do intervalo, o jogo muda de temperatura, mais aceso. Já o ABC teve mais uma chance clara. Levi não dominou debaixo da trave. O jogo foi chegando ao fim, mas as jogadas não paravam. Aos 46 minutos, Wilson cruza, Valber chuta e na sobra, Romarinho não faz. Só que no apagar das luzes surgiu o gol redentor. A bola que vem do experiente Josiclay chega em Valber, que calibra mais um. Mas a bola fica com o artilheiro Madison, que de cabeça decreta uma vitória importante do time no segundo turno. Potiguar 1, ABC 0.
Pois é, mas aí após o jogo teve confusão entre os jogadores do ABC que chegaram a agredir inclusive um fotógrafo do Potiguar de Mossoró. Você vai ver aí nas imagens, o fotógrafo é esse rapaz de azul, e aí teve um bate-boca e ele acabou sendo agredido. Além disso, membros da comissão técnica do ABC teriam discutido com dirigentes do Potiguar de Mossoró, e um desses membros do ABC foi acusado de praticar ofensas racistas contra o supervisor do time moçoroense, Sandro Moreira. A gente vai ver aí na sequência uma foto do advogado junto com o Sandro na delegacia. Só para organizar aqui as ideias, não tem registro, imagem dessa ofensa racista que teria sido feita por parte de um membro do ABC contra um membro do Potiguar de Mossoró. O que a gente tem aí, as imagens inclusive da transmissão do jogo, é desse bate-boca que rolou aí entre os jogadores do ABC que acabaram agredindo um fotógrafo do Potiguar, como a gente viu. Então, a Polícia Militar foi comunicada e o preparador do ABC foi inclusive conduzido à delegacia de plantão de Mossoró. Sandro afirma que foi chamado de macaco e de palavrões também de cunho racista. Vamos ouvir o que disse... Isso, a gente vai ouvir agora o que disse o advogado e vice-presidente do Potiguar de Mossoró, William II. Após o término da partida entre Potiguar e ABC, ontem aqui no estádio Nogueirão, em Mossoró, iniciou-se uma confusão entre membros das duas equipes e nós nos deparamos com a cena lamentável do preparador de goleiros da equipe do ABC proferindo ofensas de cunho racial contra o nosso supervisor de futebol, Sandro. De imediato, nós solicitamos à Polícia Militar que detivesse o infrator e o conduzisse à delegacia de plantão, como a Polícia Militar assim o fez. Diante disto, nós também fomos até a delegacia junto com a vítima, nosso supervisor Sandro, registramos a ocorrência, demos o nosso depoimento e o membro da equipe do ABC também deu seu depoimento confirmando os fatos e que realmente cometeu a injúria racial. Desta forma, o inquérito ele vai ser encaminhado para a delegacia responsável, que irá continuar as investigações e posteriormente, certamente, haverá um processo criminal contra essa pessoa do ABC. Nós lamentamos de forma veemente os fatos, nós sabemos que isso não faz parte, isso não representa a instituição ABC, mas nós também não podemos nos omitir de um fato de tamanha gravidade. Em nota, o ABC manifestou repúdio aos atos ocorridos. O clube afirmou que, apesar das acusações de cunho racista que pesariam contra o treinador de goleiros, esse treinador nega que tenha dito essas ofensas e que ambas as partes, inclusive, registraram um boletim de ocorrência com acusações mútuas. O clube publicou ainda que não compactua com qualquer ato de discriminação racial e que, se for constatado realmente um desvio nesse sentido, deverão ser tomadas as providências cabíveis. Vamos falar mais de alguns resultados, porque também jogaram ontem Palmeiras e Força e Luz no Frasqueirão em Natal. O Força e Luz venceu por 1-0 e está em sexto na tabela com 4 pontos. O Palmeiras está logo abaixo com apenas 2 e nenhuma vitória nesse turno. No sábado, Santa Cruz bateu o Açu por 3-2 no Frasqueirão e acumula 9 pontos, ocupando a segunda posição na tabela. O Bora RN desta segunda-feira vai ficando por aqui, mas antes a gente mostrou aí a ação do grupo de voluntários Amigos Contra a Fome e não falamos como que as pessoas podem participar. Então, você pode acessar lá no Instagram, que é mais fácil, mais prático, @Amigos Contra a Fome RN, que tem as orientações, tem todas as ações que estão acontecendo e é muito legal. Você também, que tem um grupo aí de amigos, quem tem um pouquinho, né, Mari, pode ajudar quem nesse momento está sem nada, é muito importante. Com a quantia que você puder, já é uma ajuda a mais para esse grupo fazer mais ações. E lembrando o nosso WhatsApp também, que a gente às vezes não relembra para vocês, mas é o 99146-8388, 99146-8388. Você manda aqui vídeos, pode tirar dúvidas de alguma reportagem, né? Se não lembra como é o Instagram do Amigos Contra a Fome, pergunta, a gente responde para vocês lá. Entre em contato com a gente todos os dias por esse WhatsApp. Obrigada então pela sua audiência. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até amanhã, 12h35 aqui na Band. Fique agora com o Nordeste Urgente. Até amanhã.